Olá pessoal, sou o professor Fabrício Assis Leal, mais uma vez aqui num curso de extensão universitária. Dessa vez o título é Do Campo ao Mapa, o caso da bacia hidrográfica do Igarapé São Sebastião. Esse é o vídeo da parte inicial, onde eu vou falar um pouquinho do projeto, do curso, vou ser bem sucinto e vou falar um pouquinho também das informações gerais, das inscrições e também do certificado. Bom, esse curso trata, de um projeto de extensão. Ele vai ter 10 partes, tá? Não contando com essa, são 10 partes de trabalho mesmo, usando geotecnologias. O conteúdo programático foi dividido da seguinte forma. A parte 1 a gente vai fazer algumas consultas a dados espaciais, geoespaciais, meteorológicos, a rede hidrometeorológica e também o índice de segurança hídrica, além de envolver assuntos teóricos a respeito desses assuntos. A parte 2 a gente vai falar do HidroWeb, o Hydro 1.4, Dana Data Acquisition e estações pluviométricas e fluviométricas também. Na parte 3 a gente vai envolver o modelo digital de elevação e a delimitação da bacia hidrográfica do Igarapé São Sebastião. Parte 4, a gente vai fazer uma análise topográfica da bacia hidrográfica do Igarapé São Sebastião. Vamos trabalhar a parte de declividade, classes de declividade, entre outras coisas. A parte 5, a gente vai fazer uma caracterização fisiográfica da bacia do Igarapé. A parte 6, vamos elaborar as áreas de preservação permanente da bacia, porque essas áreas vão também fazer parte de análise, quando a gente estiver trabalhando um pouco mais avançado aqui no curso. Então essas áreas precisam estar mais elaboradas. A parte 7 é a avaliação temporal do uso e cobertura da terra na bacia hidrográfica. A parte 8, a gente vai fazer umas análises sobre as classes de declividade, APP e nascentes dessas bacias, fazer um cruzamento dessas informações. A parte 9, uma avaliação dos fragmentos, dos remanescentes de fragmentos de vegetação nativa e identificar áreas com isolamento, as áreas que estão mais afastadas desses fragmentos remanescentes, para a data mais atual. E por último, a parte 10, a gente vai fazer um mapeamento e identificação de áreas prioritárias para conservação na bacia hidrográfica. Aqui a gente vai utilizar o método de múltiplo critério, AHP. Tá? A gente já usou isso aqui no curso de corredores ecológicos, foi bem interessante. A gente vai fazer aqui também um mapeamento na bacia. Bom, sobre o projeto de extensão, falar um pouquinho sobre ele aqui. Do campo ao mapa, ele vai buscar aproximar você da realidade territorial dessa bacia, para você entender um pouquinho mais. Mas no finzinho dessa parte inicial, eu vou mostrar, caracterizar essa bacia para vocês, tá? A gente quer incluir o potencial das geotecnologias aplicadas ao monitoramento ambiental e demais análises que a gente vai fazer aqui, Algumas delas eu já até passei para você aqui nas partes do curso que a gente vai fazer, tá? Vamos incluir Google Earth Engine, QGIS, Saga, planilhas específicas, também a gente vai trabalhar, base de dados, outros programas, inclusive o HidroWeb, o Hydro 1.4, fazer algumas coisinhas com ele, para a gente extrair o máximo de informação possível. Tá? Esse projeto, além de aspecto técnico, ele tem um caráter formativo, ele prepara você para utilizar algumas ferramentas, algumas abordagens aqui. Eu não quis chamar de manejo da bacia, porque o manejo ele tem uma definição mais ampla no seu conceito, É multidisciplinar, envolve pesquisas socioeconômicas também na bacia, enfim, tem uma série de coisas. Então, isso aqui nada mais é do que uma abordagem, bem profunda de um caso específico, que vai trazer bons resultados. Tá? Então, caráter formativo é mais para preparar você a utilizar, de forma crítica e prática essas ferramentas citadas anteriormente aqui, ferramentas geotecnológicas. Então, do campo ao mapa, ele transforma a bacia do Igarapé em um espaço de aprendizado. Por quê? Além de pesquisa aplicada e desenvolvimento de soluções.
porque a gente vai esmiuçar o máximo possível de informações dessa bacia. Aqui é um pontapé, é uma vertente que nós iríamos seguir, tá? Obviamente tem muitas outras, muitas coisas ainda a considerar, mas é um pequeno passo. O objetivo geral é capacitar estudantes, profissionais, interessados de qualquer interesse que tiver no uso integrado de geotecnologias para análise e gestão de bacias hidrográficas. Mais uma vez, o conceito de bacias é muito amplo, né? O conceito é específico, mas o manejo em si ele é muito amplo e aqui a gente vai dar um caminho, né? Pegar os vários caminhos que existem e colocar um especificamente, tá? Bom, os interessados e interessadas, né, terão disponíveis duas plataformas em nuvem para acessarem e realizarem o curso: o YouTube e o Classroom. No YouTube, os vídeos vão ficar lá, né, com as aulas teóricas gravadas e os exercícios práticos gravados, né, vão ficar lá por tempo indeterminado. Então você já conhece, né, quem é familiarizado com os meus cursos, sempre depois da prática, da teoria, vem a prática. Então todo vídeo, toda videoaula vai ter o conteúdo teórico, né, preparatório para o exercício que vai vir logo em seguida. Tá bom? Então assim, em termos de prazo para os vídeos não tem, só para os certificados, tá? Caso tenha alguma base de dados, né, necessária para cada parte do curso, né, também ficará disponível no endereço na descrição de cada vídeo de cada parte, tá? Então é só você clicar lá e baixar o dado especificamente. Quando é alguma coisa que eu tenho que fornecer, se é alguma coisa que a gente vai buscar na internet, baixar, aí vocês vão ter o próprio dado, tá bom? Interessante, tá, pessoal? E importante aqui, ó. Para as pessoas interessadas em obter o certificado de conclusão, né? Esse curso ele dá um certificado emitido pela UFAC, Universidade Federal do Acre, e pela PROEX, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, 180 horas, tá? Mas vocês precisam se registrar na plataforma Classroom ou Google Sala de Aula, tá? E lá vocês vão receber as demandas do curso para vocês entregarem, né, em forma de um relatório bem curto, muito simples, e isso atende a nossa demanda e com isso o certificado fica condicionado às pessoas que entregam todas as partes do curso da forma que a gente pede. Bom, então certificado entregar todas as atividades na plataforma Classroom. Já vou dar as dicas para vocês acessarem e tudo mais, tá bom? Bom, ao findar o prazo de vigência desse projeto, né, que está aqui para maio ou junho, na verdade vai ser em junho de 2027, não haverá mais a possibilidade de emissão de certificados, tá? Mas, mais uma vez eu digo, os vídeos continuarão disponíveis, o material continuará totalmente disponível no canal do YouTube, mas não para efeito de certificado. Então, se você tem interesse no certificado, você tem que fazer parte do Google Sala de Aula e lá mandar todas as suas atividades de acordo com o que a gente pede. Bom, mais uma vez, o curso tem 180 horas, é uma quantidade de horas, né, que a gente pensa que é você assistir os vídeos gravados, fazer os exercícios e engajamento nessas plataformas de trocar informação, perguntar, tudo mais. Quando você acessa o Google Sala de Aula, com base nesse link que está aqui na descrição desse vídeo, tem um código de turma. Se você já é usuário do Google Sala de Aula, você pode só copiar aqui também e entrar pelo código da turma, ou clicando no link aqui, você vai se deparar com esse emblema aqui, tá? Esse aqui é o emblema que identifica o nosso curso. E lá você vai receber, tem informações, e lá tem vídeo que mostra depois como que vocês vão entregar esses exercícios, tá? É só entrar lá, acessar e tá tudo certo, tá bom? Então isso é para fazer para as pessoas que têm interesse no certificado, tá bom? Como você vai fazer a sua inscrição? Na descrição desse vídeo você também tem um link, né, que vai te levar ao formulário de inscrição. Você precisa preencher para você ter o certificado, tá? E o preenchimento é sua responsabilidade. Da forma que você preencher o seu nome, por exemplo, é o que vai sair no seu certificado. Então tenha cuidado com isso.
Bom, o que que tem aqui no certificado, né? Formulário de inscrição, vai mostrar algumas coisinhas aqui. É um antigo que eu uso aqui da fragmentação, mas obviamente ele está atualizado aqui para o tema do nosso curso, mas é só para você entender. Você vai ter aqui o nome completo. Você vai ter que usar um endereço eletrônico, que é o meu contato com você para entrega do certificado. Então você tem que usar um e-mail válido, tá? Não pode ser institucional, porque você tem algum problema aqui na plataforma. A gente tem problemas aqui na plataforma com pessoas que têm e-mail que usam o e-mail institucional. CPF precisa? Precisa, e eu vou explicar por quê. Para quem já faz o curso, já sabe que é praxe isso aqui. E o formato tem que ser assim, tá? Preste bem atenção nessa parte, porque se o CPF que você digita aqui no formulário de inscrição não tiver nesse formato, ou seja, 3 algarismos, ponto, 3 algarismos, ponto, 3 algarismos, tracinho, 2 algarismos, tá? Se não for dessa forma aqui, o sistema depois lá da UFAC não reconhece o seu CPF como válido. Então, não adianta fazer o curso, entregar todas as etapas, tá? Porque isso aqui faz parte da complementação do curso, ou seja, eu pego esses resultados aqui dos formulários de inscrição, confiro as pessoas que entregaram todas as partes do curso e jogo isso no sistema, é automático. Então, se o seu CPF não tiver nesse formato e for um CPF válido, ou seja, se você errou o número, ele não reconhecer, a plataforma não reconhece aquilo como CPF válido, não adiantou nada. Não vai conseguir emitir o seu certificado e eu não tenho gerência sobre isso. Então é uma coisa que eu aviso, deixo bem claro que se você errar isso aqui, tá? Se você errar seu nome, seja lá o que for, é por sua conta e risco mesmo, tá? Eu não tenho gerência sobre isso, tá? Então muita atenção na hora do formulário, é bem fácil, é bem simples. E a outra pergunta também que se responde é qual perfil que você se encaixa. Isso aqui é praticamente requisito da plataforma mesmo da UFAC de certificados que ela exige que tenha essas informações. Então eu vou explicar por que a gente pede isso aqui tudo no formulário de inscrição. Então aqui ainda nesse tema, o cadastro de solicitação de certificados é onde eu faço. Vou ampliar ele aqui para vocês. Então note que aqui tem um sistema da UFAC. E aqui, ó, emitir certificado. Então, eu carrego numa planilha, que é a mesma que o formulário me processa, né? Então tem aqui o nome, olha aqui o CPF, tá vendo? Ó? E eu não consigo emitir ou solicitar o seu certificado se não tiver essa informação. Então aqui eu coloco tipo de participante, que é uma das perguntas ali do formulário, né? A modalidade sou eu que escrevo. Isso direto na plataforma, mas também numa planilha automática. Título do trabalho do nosso curso, a carga horária que é 180 e submeto, tá? Então, eu preciso do CPF por isso, porque o próprio sistema da UFAC pede. Então, inscrição, nome completo, e-mail, de preferência não institucional, o seu CPF e o tipo de participação lá, como você disse. Então, essas são informações cruciais para quem quer o certificado. Tá? Se você tem interesse só de fazer o curso sem pretensão nenhuma, não precisa fazer nem a inscrição. Tá? A inscrição mesmo só é válida aqui para quem tem pretensão de ter certificado. E além do formulário, tem que fazer parte lá do nosso Google Sala de Aula. Tá bom? Tá entendido? Certificado. Aqui eu trago um modelinho, né? De 2025, julho, foi do último curso que eu dei, né? Também de extensão, chamado Análise de Regressão Aplicada à Engenharia Florestal. Isso aqui é o certificado de um ou de uma participante, só para você ver como é, tá? Um certificado válido. E detalhe, pessoal, o curso, por mais que você se encerre ele daqui 1 mês, 2 meses, eu não consigo emitir certificado antes do prazo de vigência do projeto, tá? É outra informação que eu quero deixar claro para vocês. Eu só consigo emitir os certificados para as pessoas que cumpriram todos os requisitos do curso em junho, né? Eu peço em junho e é provável que ele chegue em julho, tá? Demora 30 dias porque o projeto ainda passa por aprovação, né? O resultado final ainda passa por aprovação aqui na nossa assembleia.
do nosso centro, depois vai lá para a Proex, e né, aí entra uma questão mais burocrática, mas ninguém até hoje ficou sem certificado, tá bom? Só quero esclarecer para vocês, porque não adianta terminar o curso e esperar certificado, que aqui não acontece assim, tá? A gente tem que esperar o prazo de vigência, que é de 1 ano, desse projeto, tá? Terminou, conferiu, tem condição de receber o certificado depois do prazo findado. E todos esses trâmites aqui dentro da nossa universidade, os certificados são emitidos, tá? E eu envio no e-mail cadastrado de vocês, tá certo? É bom só dizer isso para que vocês tenham ciência também de como funciona, tá? Para quem ainda não conhece. Bom, sobre as informações gerais, né? Para você que está interessado, vou mostrar aqui, né? Do lado direito aqui, ó, essa aqui é a nossa bacia hidrográfica do Igarapé São Sebastião, tá? Esse aqui é o Igarapé São Sebastião, ele tem uma nascente aqui, o exutório, onde ele encontra aqui, né? O rio Xingu, um rio muito bonito. O município é São Félix do Xingu, no Pará. Já vou mostrar aqui para vocês, ó, tá? Vocês podem notar, isso aqui é uma imagem recente. Ah, ele tem uma área aqui de 6.402 km². Isso aqui tudo a gente vai produzir, tá? Essa informação todinha aqui, tá? Vocês podem ver aqui numa parte bastante já, né, antropizada. Aqui ainda sobra alguma coisinha, um fragmento maior aqui, mas ele está num contexto bastante interessante aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, só para vocês entenderem, está no estado do Pará. Aqui é o município de São Félix do Xingu. É um município, é o 6º maior município em área territorial no Brasil. Ele tem mais de 84.000 km² de extensão. Tá? Infelizmente, ele é um município muito grande e também é o que mais desmata. Ele tem mais de 21.500 quilômetros de áreas desmatadas. Então, em questão de área desmatada, nenhum município desmatou mais que ele. Só que quando a gente transforma isso para taxa, né, desmatamento, ou seja, eu pego esse valor aqui, divido por esse, multiplico por 100, ele só tem, né, 25,6% de desmatamento. Ao contrário de tem municípios aí, se você fazer essa pesquisa aí no PRODES, né, que inclusive isso aqui é a fonte dele, tem municípios com mais de 90%, 95% de desmatamento já na sua área. Então, ele tem muito desmatamento, mas por ele ser grande, a taxa acaba sendo pequena. Mas eu vou mostrar para vocês o efeito disso, né, que é concentração. Então, olha o que acontece. Do município todo, ó, nós temos aqui as terras indígenas, são essas, tá? É um tipo de unidade de conservação, né, mas é terra indígena. E esse mais rosinha claro aqui, ó, são as unidades de conservação de âmbito federal. Então tem algumas unidades de conservação fora, tem uma APA aqui, tem uma outra aqui. Então note que o município de São Félix do Xingu, né, por uma questão bem curiosa, ele é bem protegido já, ó, por conta disso, ó, tá vendo? Tem área aqui, as terras indígenas protegem todo aqui em cima também. Essa curvinha aqui, ó, é essa aqui que a gente está vendo, tá? Aqui são os aptereuas, é uma terra indígena, aptereua. E o que sobra, né? Se bem que aqui também está desmatado, vocês vão ver isso no curso. E o que sobra, na verdade, é a concentração aqui, ó. São as áreas consolidadas aqui e aqui, ó. Tá vendo? No sul aqui, quase no sudeste, né? Mais ou menos aqui no sul, sudeste do município. Então isso aqui tudo acontece, né, em maior concentração aqui nessas áreas. Então ele é curioso por conta disso. Ele tem a área muito grande, em taxa é muito pequena, né, em relação a outros municípios, mas aqui ocorre de forma concentrada. E o resultado é isso aqui que vocês veem. Tá? Então é só para vocês entenderem o contexto que essa bacia está, né, no importante, né, um dos mais importantes aqui, ó, afluentes do rio Amazonas, que é o rio Xingu. Um dos mais, tá? Tem Rio Madeira, tem outros, Purus e tudo mais, mas Rio Xingu também é um dos grandes afluentes do Rio Amazonas. E aqui só mostrando um pouquinho desse contexto para vocês, tá? Do que a gente vai trabalhar. E aqui, né, a nossa bacia, onde ela
encaixa, tá vendo? Ela é exatamente esse verdinho aqui, ó. E ela todinha aqui. Bom, e o resultado daquilo, né? Só para mostrar para vocês aqui. Estou trazendo um gráfico para vocês aqui na relação entre desmatamento e quantidade de bovinos, né, para o município de São Félix do Xingu. Os dados de desmatamento são advindos do projeto PRODES e de bovinos da plataforma Sidra, né, fazendo lá a pesquisa da pecuária municipal do IBGE. Então, note que curioso aqui, né, nesse laranja, né, são os bovinos desde 1974. Né, vem acompanhando. Note que aqui em 1999, em 2000, para São Félix do Xingu já houve, né, uma explosão aqui, ó. E hoje, em 2023, né, que é o dado mais recente, aliás, tem mais de 2.459.000 bovinos. Então é aqui, ó, esse eixo aqui, ó, tá? Quantidade de bovinos aqui, ó. Tá vendo? 2 milhões, quase 2 milhões e meio. É o município que mais bovino tem no Brasil. Para vocês terem uma ideia, naquela concentração de terra que sobrou ali, tirando as terras protegidas ali, tá? Você vê a concentração. E o que aconteceu, né? Para o município de São Félix do Xingu, existe, né, também pelo projeto PRODES aqui, acessando a plataforma Terra Brasilis, você também baixa os dados do desmatamento. Então, tem um acumulado aqui até 2000, né, eu acho que de 2000 em diante que eles começaram a fazer para município. Então, até 2000, São Félix do Xingu tinha um acumulado de desmatamento de 7 mil, mais de 7 mil quilômetros quadrados. Mas note que, à medida que também avançou aqui, né, o gado, começou também o desmatamento. Por quê? Precisou abrir área para suportar a produção, né? E hoje chega aqui no top, ó, aqui é o desmatamento acumulado em quilômetros quadrados, revisitando aquele valor do slide anterior, 21.542 quilômetros quadrados, o que dá uma taxa de 25%, né? Um pouco mais que isso. Então, para você ver, né, que existe essa relação aqui, né? Aumentou um, teve que diminuir o outro, né? Porque diminuiu os remanescentes de floresta nativa e, consequentemente, o desmatamento aumenta para também coincidir aqui, né, e suportar todo esse mais de quase 2,5 milhões de bovinos, tá? É um dado de 23, em 24 deve ter um pouco mais, se bem que está com uma ligeira queda aqui, né? Só que o desmatamento acumulado ele está sempre aumentando aqui, tá? Então isso aqui é só para mostrar esse contexto, essa analogia também, né? Do que aumenta um, diminui o outro, e para suportar, né? Porque São Félix do Xingu realmente é muito grande, mas existe ali as áreas consolidadas que, né, que tem que suportar tudo isso aqui. Então isso aqui é importante para que vocês vejam, né, o que a gente escolheu para fazer, né? De fato é bem interessante e desafiador. E qual que é o resultado disso, né? Eu preciso ter bovino e estou perdendo floresta nativa, a taxa está aumentando. O resultado eu vou mostrar para vocês aqui. Esses são dados do projeto Map Biomas. Quem não conhece, eu sugiro que conheça, que é um projeto bastante exitoso aqui, né, que monitora a nossa superfície com dados temporais bastante interessante de uso e cobertura da terra. Nesse caso, estou trazendo um exemplo aqui da nossa própria bacia, no ano de 1985, como ela, né, era. Então, esse em amarelo aqui são áreas antropizadas que já começavam a existir um pouquinho de mineração aqui. Tá? O resto nesse verde aqui é vegetação nativa. Eles chamam de formação florestal. A gente vai trabalhar isso aqui no curso, tá? Podem ficar tranquilos. Em 2000, que é aquela data símbolo, né, daquele gráfico que eu mostrei anteriormente para vocês, onde começa a ter aquela guinada da quantidade de bovino e também do desmatamento acumulado no município de São Félix. Então note que aqui para essa área também começou a alavancar junto com mineração aqui, ó. E agora 24 anos depois é o resultado que tem. Então note que mesmo aqui naquela região dos Aptereuas, né, que é um território protegido, ainda tem a antropização aqui. E aqui nem se fala mais, né?
a mineração também já cresceu aqui e tudo mais. Então isso aqui é só para trazer um contexto para vocês, né? E qual que é o cenário aqui em 2024? Vegetação nativa. Só falando da formação florestal, né? Que é uma classe dentro das classes mapeadas pelo projeto. Então, só tem 42%, que aproximando, né? E pastagem já é a classe majoritária, com 54%, que é esse amarelinho que vocês estão vendo. Então, tudo aqui é pastagem. O que reflete aquilo que eu mostrei para vocês no gráfico, né? Se tem muito bovino, vai ter que ter onde comer. Então, lá é pastagem extensiva mesmo, é gado criado, né, no pasto, então tem que ter muita área. Então, só para vocês entenderem. E é um contexto interessante da bacia, porque o igarapé aqui, ele fornece aqui muita riqueza, né, para essa região aqui. É um igarapé bastante conhecido lá, muito interessante, que tem sofrido algumas coisas, mas enfim, a gente vai dar uma abordagem aqui bem interessante. Tá bom? Então vocês conseguiram ver aí o contexto de onde a gente vai entrar, a sua localização, né, as causas e consequências. E para fazer tudo isso, nós vamos precisar de recursos geotecnológicos. Né? Eu vou trazer aqui alguns do que a gente vai utilizar, né? O QGIS, para quem já está aqui e conhece, né? Ele é bem versátil, né? Ele consegue inclusive aliar o Saga dentro dele mesmo. Mas a nossa ideia aqui no curso é trabalhar o Saga como uma interface única, né? Usando o próprio programa Saga, está aqui a interface dele. E também o Google Earth Engine, né? Que inclusive tem como citar, né? Numa das mais importantes revistas aqui para quem usa sensoramento remoto, né? O Remote Sense of Environment. Tem a citação lá da plataforma. Infelizmente, né, eu posso dizer assim pelo seguinte, aqui, né, nesse curso de extensão, eu não vou conseguir explicar para vocês detalhe por detalhe do Google Earth Engine. Por quê? O curso passado já foi inteiro dele, então para quem não sabe ou ainda precisa aprender um pouco mais, sugiro que faça antes lá as aulas. Tem uma aqui playlist no meu canal sobre Google Earth Engine, se eu não me engano são 10 partes também, um curso bem completo. Aborda os dados, inclusive do Map Biomas, dentro do próprio Google Earth Engine, com imagens, processamento digital delas e tudo mais, classificação, temáticas e tudo. Então eu sugiro que vocês deem uma olhadinha nessas aulas lá, porque quando eu começar aqui o Google Earth, dentro desse contexto da nossa bacia, eu não vou conseguir ficar explicando as coisas para vocês, tá? Então eu vou considerar como que vocês já sabem. Se não sabe, sugiro ir na playlist aqui do canal, procurar lá pelo Google Earth Engine. O nome da playlist é Visão Orbital Sensoriamento Remoto em Ação. Foi o penúltimo, né? Curso que eu lancei, que o último está sendo esse aqui. Tá certo? Então, sugiro que vocês deem uma olhada. Por fim, esse é a nossa parte inicial, né, dando essa introdução ao curso e essas informações gerais, né, organizando o pensamento de vocês aí enquanto, né, curso de extensão e também como lugar aí para que vai ser, né, o local que vai ser o nosso curso, tá bom? Então, a partir desse vídeo, no próximo já é mão à massa, para a gente começar a fazer sempre, né, a teoria associada à prática e até finalizar o nosso curso. Tá bom, pessoal? Até breve.